Olá, alunos do 8º ano. Conforme eu tinha dito a vocês, a partir de agora, a gente vai trabalhar com a apostila Currículo em Ação. A matéria de Geografia, ela tem início ali na página 197, então vocês podem acompanhar a explicação aí na apostila de vocês. Nesse primeiro momento, falaremos sobre a América Latina, formação territorial e as suas paisagens. E aí é interessante destacar que antes de entrarmos no conceito de América Latina, vamos retomar sobre os continentes. O continente americano, que é o que nós estamos estudando nesse momento, ele tem mais de 42 milhões de quilômetros quadrados. Ele apenas é superado pelo continente asiático, ou seja, o continente americano, ele é o segundo maior continente do mundo. E nesse momento há várias formas de regionalizar. Nesse momento nós estamos falando de América Latina, mas a regionalização ela pode seguir diferentes critérios. E é sobre isso que já começa aqui a atividade 1. Vamos dialogar. Sobre o processo de formação territorial e paisagística dos países da América Latina, reflita e dialogue com os colegas e professor a partir das seguintes questões. Quais países integram o continente americano? Qual é a diferença da América do Sul e da América Latina? Quais foram as primeiras civilizações a ocupar esse território? Há influências dos povos originários nas paisagens da América Latina? Quais foram os povos que colonizaram a América Latina? Então percebam que tem diversas perguntas e na atividade de hoje vocês devem responder algumas dessas perguntas. Depois eu vou mandar por texto para vocês com destaque as perguntas que eu quero que vocês respondam. Como não tem espaço aqui nesse local onde estão as perguntas na apostila, vocês deverão fazer em uma folha separada. Depois eu mando para vocês por escrito, dentre essas perguntas que eu acabei de ler para vocês, qual delas que vocês terão que responder valendo nota para a atividade de hoje. Bom, a primeira pergunta, quais países faz parte do continente americano como um todo? Aqui vocês vão ter na página 196, vocês terão esse planisfério. E aí tem todos os continentes, inclusive o continente americano aqui nessa parte, né? Vocês vão ver o continente americano. Então, vocês vão, olhando no mapa, fazer uma lista dos países que estão aqui na América como um todo, né? Então, vocês vão observar esse mapa para responder essa pergunta, o que vai ser bem tranquilo. Só de dando assim alguns exemplos, a gente tem no continente americano, por exemplo, o Brasil, a Argentina, a gente tem o Uruguai e diversos outros países. Vocês olhando aqui no planisfério, na página 196, vocês conseguem me falar quais são todos esses países, né? Agora, com relação à América Latina, qual que é a diferença da América Latina para a América do Sul? É o critério de regionalização, porque quando a gente vai regionalizar, a gente pode usar diferentes critérios. No caso, quando a gente fala da América Latina, a gente está falando de um critério que corresponde ao idioma. A América Latina corresponde aos países de línguas neolatina, como português, espanhol, francês, entre outras, ou seja, aqueles originados do latim. Então, a América Latina, ela recebe esse nome porque são todos os países que têm aí como uma língua, um idioma vindo do latim. E é importante também que vocês saibam a diferença da América Latina para
a América do Sul. A América do Sul tem a ver com a posição geográfica, enquanto que a questão de dividir entre a América Latina e a América anglo-saxônica tem a ver com o processo histórico de colonização e também do idioma, que nada mais é do que uma consequência de qual país regionalizou aquele espaço. Então, depois eu vou destacar para vocês lá no grupo quais são as perguntas que eu gostaria que vocês respondessem. Dessa parte aqui, dessa primeira atividade 1. Bom, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês mais algumas questões importantes que estão aqui, mais no sentido mesmo de explicar esse conteúdo para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre essa escultura de Oscar Niemeyer. A escultura à mão de Oscar Niemeyer tornou-se o símbolo por excelência do memorial e um marco urbano. Na sua palma há um mapa do subcontinente americano em baixo relevo, pintado em esmalte sintético vermelho, lembrando o sangue a escorrer. Essa mão espalmada está estendida para os povos irmãos. Sobre esse aspecto, diz Niemeyer, suor, sangue e pobreza marcaram a história desta América Latina tão desarticulada e oprimida. Essa escultura de Oscar Niemeyer foi desenhada em 1988 e construída no Memorial da América Latina em São Paulo, na cidade de São Paulo, e representa mesmo a luta dos povos originários, dos povos originários da América Latina por liberdade, soberania e justiça social. Então, nós temos que lembrar que esses povos, eles acabaram muitas vezes por ser exterminado pelos países que eram os colonizadores, Então, eles acabavam sendo muitas vezes explorados e tendo que lutar muito para manter a sua cultura, suas tradições. E a gente costuma dizer que os povos originários da América Latina, eles são chamados de povos pré-colombianos. E por que esse termo? Pré-colombianos é o termo que a gente usa porque é antes da vinda de Cristóvão Colombo para a América em 1942. Vou dar alguns exemplos de povos originários, Aqui tem alguns links que vocês também podem para ampliar mais ainda o conhecimento dos povos originários, mas eu vou dar alguns exemplos de povos originários da América Latina. São os povos incas, os astecas, os maias, os guaranis, os tupinambás. Então, a gente tinha toda uma gama de povos originários e que tiveram muita luta para manter viva mesmo a sua cultura. Agora, na atividade 4, é para vocês analisarem a diversidade de paisagens que a gente tem na América Latina. Então, nesse momento, é mais a contemplação de vocês dessas paisagens incríveis que estão na América Latina. Então, vocês podem ver aqui, essa primeira imagem é de Machu Picchu, no Peru, A gente tem essa primeira imagem, Peru que pertence, à América Latina, obviamente. Aí a gente tem Ouro Preto, no Brasil, essa cidade de Minas Gerais. A gente tem Tinum, no México, também. A gente percebe, em todas essas imagens, como na imagem 5 também, que é a vista da Pirâmide da Lua a partir da Pirâmide do Sol do México, a gente percebe que a gente tem uma grande riqueza natural e também uma grande riqueza cultural de paisagens na América Latina. A gente tem aqui essa igreja barroca que está no México também, mostrando toda a riqueza cultural dos países da
América Latina. Aí fica para vocês como uma tarefa ler esse texto, Os Povos Originários da América Latina. Então, para saber mais sobre a luta desses povos, vocês devem ler esse texto 2, que não é tão longo, para que vocês possam se situar ainda melhor. O vídeo fica por aqui. Em seguida desse vídeo, eu vou destacar as perguntas que vocês devem responder. Muito obrigado e até a próxima aula.